Olá a todos! Bem-vindos ao canal Histórias e Confissões. Obrigado por se inscrever no canal para não perder nenhuma história. As histórias que vamos compartilhar, inspiradas em relatos encontrados na internet, destinam-se apenas a fins de entretenimento. Não devem ser interpretadas como um incentivo à imitação de tais atos, ou como discriminação contra indivíduos específicos. Boa sorte! Meu nome é Ronald. Tenho 34 anos e ainda me lembro, com uma clareza gélida, do momento exato em que essas palavras saíram da boca de Joselyn, nem esta noite, nem em nenhuma outra noite. Frias. Cortantes. Inexoráveis. Uma sentença disfarçada em simples frase. A forma como ela disse, não havia espaço para discussão. Sua voz, firme e calma, afastou todo o calor da sala, como se o próprio ar tivesse congelado. Senti meu corpo se tensionar, se esvaziar. Estávamos casados há 6 anos. Claro, nem tudo estava perfeito ultimamente, mas qual casamento está, realmente? Nunca teria imaginado uma separação tão abrupta, tão radical, e sobretudo sobre esse assunto. Algumas palavras sobre mim. Sou responsável de marketing em uma empresa de tecnologia de médio porte, aqui, em algum lugar no coração do Midwest. Não é um cargo prestigiado, nem o tipo de trabalho que se sonha na infância, mas é estável, paga bem e me permitiu subir os degraus aos poucos. 8 anos nesta empresa. 8 anos de metas atingidas, de relatórios entregues a tempo, de apresentações refinadas. Nada de flamboyant, não. Mais sólido. Confiável. Joselyn e eu, nós nos encontramos na universidade, durante nosso 3º ano. Eu estava matriculado em administração de empresas, ela estudava psicologia. Desde o início, houve uma forma de alquimia tranquila. Não foi um amor à primeira vista, não, mas sim uma atração suave e constante, que se intensificava semana após semana. Ambos éramos ambiciosos, com os pés no chão, curiosos um pelo outro sem estarmos apressados. Uma construção lenta. Fomos um casal por 3 anos antes de nos casarmos. Nosso casamento não teve nada de luxuoso. Menos de 80 convidados, a família, alguns amigos próximos. Foi simples, íntimo, acolhedor, exatamente o que queríamos. Joselyn se lançou na consultoria em recursos humanos. Ela tinha seus próprios clientes, gerenciava sua agenda e ganhava bem a vida. Éramos 2 adultos funcionais, independentes, que se escolheram. Há cerca de 4 anos, compramos uma casa de 3 quartos em um subúrbio tranquilo. Um bairro agradável, vizinhos solidários, espaço suficiente para ver o que vem, talvez até formar uma família, um dia. Mas sobre os filhos, concordamos, era preciso esperar. Dedicar-se primeiro às nossas carreiras, viajar um pouco, estabelecer fundamentos sólidos. No geral, eu achava que nossa vida era boa. Equilibrada. Compartilhávamos as responsabilidades, nos apoiávamos, saíamos de férias 2 vezes por ano, geralmente uma escapada à praia e outra para visitar nossas famílias, espalhadas em diferentes estados. Tínhamos um pequeno círculo de amigos, mas muito unido. Casais como nós, com quem organizávamos jantares, noites de jogos, às vezes até um fim de semana em um chalé. Então, quando ela me olhou naquela noite, com os olhos calmos, a voz cortante, e pronunciou essas palavras, eu não entendi. Nada de extravagante, mas estável. Confortável. Seguro. Pelo menos, era isso que eu acreditava. Aquela noite começou como tantas outras. Um dia a mais, sem nada de notável. Eu tinha voltado do trabalho após 10 horas de reuniões consecutivas, esgotado, a cabeça zumbindo, tenso por uma apresentação para um cliente que havia saído muito abaixo das minhas expectativas. Minha cabeça batia como um tambor, martelada pelas horas passadas diante da tela. E tudo o que eu queria era voltar para casa, encontrar Joselyn, pedir uma pizza, talvez uma gravata pelo caminho, ela sempre ria quando eu dizia isso, e depois nos acomodar diante de um filme, como fazíamos tão frequentemente. Apenas nós 2, em nossa rotina reconfortante. Mas mal pude atravessar o limiar da porta que senti que algo estava errado.
Joselyn estava sentada na ilha da cozinha, com os cotovelos em cima, os olhos fixos no telefone. Não era raiva, não. Era uma concentração distante, uma espécie de retraimento silencioso. Seu rosto estava congelado, fechado, quase ausente. Ei, lancei ao deixar minha bolsa de computador perto da porta. Longo dia. Tudo bem? Ela levantou brevemente os olhos, me concedeu meio sorriso que parou bem antes das pupilas dela. Sim. Estou apenas lendo uma coisa. Entrei na cozinha, abri a geladeira, peguei um refrigerante. Vamos preparar um jantar ou pedimos algo? Como você quiser, respondeu ela sem me olhar. Apoiei-me no balcão, observando-a. Você tem certeza de que está tudo bem? Sim, só cansada. Acabamos improvisando um jantar, sobras de macarrão. Nada de espetacular. Nos sentamos à mesa e começamos a conversar. Bobagens, principalmente. Ela me contou uma história do escritório, uma confusão com um novo funcionário. O cara é passivo-agressivo pra caramba, disse ela espetando seu macarrão com um gesto brusco. Ele me envia e-mails cheios de emojis, depois coloca toda a equipe em cópia quando cometo o menor erro. Sério, te juro, o RH é metade trabalho real, metade babysitting de ego. Parece exaustivo, comentei mastigando. Você nem imagina. Eu também falei sobre meu dia, sobre aquela famosa apresentação que não convenceu ninguém. Não sei o que aconteceu, disse. Eu tinha ensaiado tudo, 3 vezes. Mas eles não estavam interessados. Vi em seus olhos que haviam se desconectado no meio do caminho. Provavelmente vamos perder esse contrato. Ela balançou a cabeça vagamente. É uma pena. E então, sem realmente perceber, caímos no silêncio, cada um absorvido em seu próprio mundo. O resto da refeição se desenrolou em piloto automático, como se nossos gestos fossem ditados mais pelo hábito do que pela vontade. Uma noite como outra qualquer, à primeira vista. Mas algo, por baixo, estava roncando. Continuamos a conversar, como se nada tivesse acontecido. Coisas entediantes, pequenos dramas no trabalho, o prazo do meu projeto, as banalidades habituais. Uma conversa rotineira, marcada pelas migalhas do dia. Nada especial. E ainda assim, tudo soava falso. Após o jantar, fomos para a sala, como sempre. Ela se encolheu no outro extremo do sofá, pernas puxadas para perto de si, mergulhada no telefone. Eu fui trocando de canal mecânica e desinteressadamente até cair em algum programa, sem importância. O tipo de barulho de fundo que preenche o silêncio sem realmente preenchê-lo. Não precisei perguntar a ela o que estava vendo. Eu já sabia. Ultimamente, eram sempre as mesmas contas do Instagram, postagens militantes, carrosséis sobre trabalho emocional, memes irônicos sobre maridos que reclamam da falta de afeto. Publicações aparentemente benevolentes, mas que sempre me devolviam uma imagem distorcida de nós, de mim. Eu tentava não me importar. Ignorar essa impressão de distância crescente entre nós. Mas naquela noite, essa distância me parecia imensa. Intransponível. Um cânion silencioso se abrirá entre nós, e eu não sabia mais como atravessá-lo. Então tentei algo. Um gesto simples. Um hábito suave. Inclinei-me lentamente em direção a ela e beijei o fundo do seu pescoço, um pequeno beijo terno, familiar, que outrora fazia rir, estremecer, se virar para mim com um sorriso. Mas desta vez, ela estremeceu. De forma abrupta. Como se eu a tivesse queimado. Não, disse ela, com uma voz neutra, sem sequer levantar os olhos de seu maldito telefone. Eu me endireitei, paralisado. Pisquei os olhos, confuso. Eu só queria. Não sei, eu queria, não estou afim, cortou ela sem esperar, sempre com os olhos fixos na tela. Eu a observei por um momento, tentando manter a voz calma enquanto minha garganta se apertava. Você não está afim há semanas. O silêncio engrossou. Então, lentamente, ela pôs o telefone. Deliberadamente. Ela se virou para mim.
Seu rosto não estava fechado pela raiva, nem mesmo irritado. Estava vazio. Frio. Como se estivesse apagado. Uma máscara que eu não conhecia. E então ela disse, não esta noite. Nem em nenhuma outra noite. Ela fez uma pausa. Eu terminei com essa parte da nossa relação. Suas palavras me atingiram como um soco no estômago. Eu fiquei lá, paralisado, sem fôlego. Minha mente buscava desesperadamente um apoio, uma explicação, algo ao que se agarrar. Mas não havia nada. Apenas uma parede erguida entre nós, caída sem aviso, como uma divisória que desaba no meio de uma sala familiar. Abri a boca, depois a fechei. O que se deve dizer a isso? Finalmente, com a voz rouca, consegui articular algo. O que você quer dizer, exatamente? Perguntei, minha voz mal audível, como se estivesse rezando internamente para ter ouvido errado. Para ter entendido mal, exatamente o que eu disse, respondeu ela, em um tom sereno. Havia em sua voz esse tom estranho, mecânico, quase clínico. Como se ela estivesse me explicando uma equação simples, uma verdade indiscutível. Eu estou confortável com nossa vida em comum, a casa, nosso círculo social, a estabilidade. Mas não estou mais interessada na intimidade física. Nem com você, nem com um homem. Eu a encarei, incapaz de desviar o olhar. Ela continuou, com uma voz regular, como se estivesse recitando um texto aprendido, dominado. Li muito sobre o condicionamento das mulheres para oferecer afeto físico aos homens. Decidi não participar mais disso. Ela parou por um segundo, como para verificar minha reação, e então acrescentou, as expectativas patriarcais não me dizem mais respeito. Você pode aceitar ou não. É sua escolha. Fiquei ali, atordoado. Uma parte de mim ainda tentava relativizar, minimizar. Acreditar que era uma fase, uma crise. Sim, eu tinha notado nos últimos meses seu interesse por uma forma de feminismo radical online. Ela compartilhava longas discussões, artigos cheios de generalizações abruptas. Comentários às vezes acusatórios. Mas nunca, nunca, eu teria imaginado que isso levaria a isso. Então você decide unilateralmente que nosso casamento não incluirá mais nenhuma intimidade física? Perguntei, esforçando-me para manter um tom calmo. Não para argumentar, apenas, para entender. Eu não preciso da sua permissão para estabelecer limites ao meu próprio corpo, respondeu ela, secamente. O tom dela havia mudado. Tinha adotado essa cadência rígida e um pouco perfeita demais, como se estivesse citando palavra por palavra uma daquelas postagens militantes do Instagram que eu a vi ler tantas vezes. O simples fato de você achar que isso merece uma discussão mostra o quanto os homens se sentem no direito de acessar o corpo das mulheres. Eu me encostei no sofá, braços pendurados, como se estivesse esvaziado de repente. Joselyn, disse lentamente, tentando captar seu olhar. Não se trata de um direito. É sobre nós. Sobre nossa relação. Sobre essa conexão, essa intimidade entre duas pessoas que supostamente deveriam se amar. Mas ela não se moveu. Sua voz permaneceu lisa, calma, quase suave. O amor não me obriga a realizar atos físicos dos quais não quero mais participar. Ela poderia muito bem ter me dito que não havia mais leite na geladeira. A neutralidade de seu tom me congelou mais do que suas palavras. Eu a olhava, mudo, com a respiração curta. Quando isso mudou? Perguntei em voz baixa. Quando você parou de querer estar comigo dessa forma? Eu não estava tentando fazê-la se sentir culpada. Não era uma manobra, nem uma tentativa de persuasão. Eu simplesmente não entendia. Apenas 2 meses atrás, tudo ainda parecia real. Talvez não apaixonado, não, mas normal. Sólido. Humano. Ela deu de ombros, quase com desdém. Isso vem se construindo há algum tempo. Eu só consegui encontrar coragem para dizer em voz alta, ao invés de continuar fingindo, para o seu bem. Fingir. Essa palavra me acertou como um tapa. Brutal. Desumanizante. E então, o quê?
As últimas vezes em que estivemos juntos, não contaram apenas para mim? Ela estava interpretando um papel? Fingindo desejo, ternura, amor físico, só para me poupar? Nessa noite, não consegui me convencer a me deitar ao lado dela. Ela não me perguntou nada. Não me disse para ir embora. Mas peguei um travesseiro, um cobertor, e fui me instalar no sofá. Não por raiva. Por tristeza. Fiquei deitado ali, no escuro, olhando para o teto enquanto o ventilador girava lentamente acima de mim. Minha mente também girava, mas sem pontos de referência, incapaz de compreender o que estava vivenciando. A mulher que eu havia casado, aquela que eu acreditava conhecer, acabará de fissurar até as fundações do que eu pensava ser nosso casamento. Os dias que se seguiram foram estranhos. Não há outra palavra. Estranhos como o inferno. Continuávamos vivendo juntos. Tecnicamente, nada havia mudado, jantávamos lado a lado, assistíamos aos mesmos programas, às vezes trocávamos algumas risadas. Por fora, estava intacto. Quase banal. Mas por dentro, havia esse muro invisível, alto, frio, intransponível. E ela agia como se seu anúncio não tivesse sido mais do que um pequeno ajuste. Como se apenas tivesse me dito que iríamos mudar de marca de cereais ou cancelar nossa assinatura de TV a cabo. Não como se ela tivesse redefinido completamente o que era nossa união. 3 dias depois, no café da manhã, tentei falar sobre isso novamente. Eu tinha feito algumas pesquisas, encontrado um terapeuta especializado em casais, com boas referências. Eu me apegara à ideia de que, talvez, ainda pudéssemos fazer algo. Comunicar. Reconectar. Acho que deveríamos falar com alguém, disse suavemente enquanto empurrava meu telefone para ela. A tela mostrava o nome, o site, e os contatos do terapeuta. Ela nem levantou realmente os olhos do seu granola. Não precisamos de terapia, disse ela num tom categórico. Jocelyn, isso não é um ataque, não há nada de errado comigo, interrompeu ela, revirando os olhos. E eu não vou ser obrigada a ter relações sexuais só porque a sociedade quer. Sua voz havia retomado aquele tom seco, quase robô. O tom dos posts que ela compartilhava. O tom das contas que ela seguia. Talvez você devesse, fazer terapia, acrescentou ela, sua colher batendo contra a tigela. Para sua dependência da validação feminina. Eu permaneci lá, paralisado. Atônito. Jesus Cristo, murmurei, mais para mim do que para ela. Sim, claro que ela estava certa em um ponto. Ninguém deveria ser forçado a nada. Nunca. Eu nunca faria isso. Não era isso que eu pedia. Nem era isso que eu pensava. Mas o que ela não via, ou se recusava a ver, é que não era apenas isso. Não era uma reivindicação. Não era uma batalha ideológica. Era uma fratura. Uma falha imensa em nossa ligação, em nossa intimidade, em nós. E ela agia como se isso tudo não tivesse realmente importância. Jamais eu a teria forçado. Jamais. Mas ela não estava sequer disposta a conversar. Nenhuma abertura. Nenhum diálogo. Nenhum compromisso. Apenas um muro. Frio, liso, erguido entre nós, intransponível. Uma decisão já tomada. Gravada na pedra. E de repente, tudo o que eu dizia, mesmo dito com suavidade, mesmo misturado com respeito, parecia suspeito, distorcido, revertido contra mim. Como se o simples fato de querer entender me transformasse no culpado. À noite, voltei para nossa cama. Não por provocação. Não por teimosia. Mas porque eu me recusava a me tornar um exilado na minha própria casa. Ela não disse nada. Não uma palavra. Apenas puxou o cobertor até o queixo, virada para a parede, as costas eretas como um painel proibido de entrada. Não nos tocamos. Não trocamos uma palavra. Nós simplesmente coexistimos. E eu fiquei ali, deitado em silêncio, os olhos fixos no teto, o coração assolado por perguntas que giravam como abutres. Como não percebi isso chegando?
Estive tão absorvido pelo meu trabalho, pelos meus prazos, minhas ambições, que não percebi esse deslize. Ou ela havia escondido cuidadosamente, enterrado sob sorrisos de fachada, até que não pôde mais e deixou tudo explodir de uma vez. Eu voltava atrás, repetidamente. Sim, nossa vida sexual tinha diminuído. Mas nada alarmante. Não a ponto de soarem os sinos de alerta. Estávamos casados há mais de 6 anos. Trabalhávamos muito. O cansaço, o estresse, tudo isso fazia parte do acordo, não? Havia altos e baixos. Fluxos e refluxos. Era normal, dizia a mim mesmo. Ainda tínhamos nossas noites românticas. Sempre dávamos as mãos durante os filmes. Eu ainda sussurrava "eu te amo" antes de adormecer. Ao menos, acho que fazia isso. Até que se tornasse mecânico. Até que se apagasse. E agora, uma coisa me saltava aos olhos com uma clareza insuportável: eu estava em um casamento onde não era desejado, nem necessário. Não realmente. Eu não era mais um marido. Eu me tornara um parceiro logístico. Eu pagava as contas, levava o lixo para fora, passava o aspirador, participava dos jantares de casal e das noites de jogos para manter a ilusão de um casamento funcional. Eu era um acessório. Uma silhueta de fundo na narrativa bem calibrada do seu crescimento pessoal, de suas limitações redefinidas, de seu despertar feminista. Pior ainda, eu me tornará uma figura simbólica. Um exemplo conveniente que ela poderia brandir em seus círculos online, um marido mediano, bem intencionado, mas obtuso, contra o qual ela agora deveria traçar limites corajosos. E apesar de tudo isso, apesar da humilhação silenciosa e do vazio, quis tentar mais uma vez. Era um sábado de manhã. A luz ainda estava suave, filtrada pelas nuvens. A casa mergulhava naquela calma preguiçosa que sempre me fazia amar nossos finais de semana. Esse tipo de manhã em que o tempo parecia suspenso. Ela estava perto da máquina de café, o olhar fixo em seu telefone. Eu nem precisei olhar para a tela para adivinhar, provavelmente um novo tópico sobre a carga emocional, ou um artigo explicando como os homens instrumentalizam a competência, um termo que ela tinha usado recentemente, com um ar sério. Respirei fundo. E, sem fazer barulho, me aproximei lentamente. Joselyn, disse, com a voz calma, as mãos abertas em um gesto de apaziguamento. Estou tentando respeitar o que você sente. Estou realmente fazendo isso. Mas preciso entender. Preciso saber se fiz algo de errado. Se há algo que eu possa mudar. Ela deu um suspiro. Longo. Teatral. O tipo de suspiro que, em outra vida, poderia lhe render um Oscar. Ela levantou os olhos ao céu, sacudiu a cabeça lentamente, como se eu tivesse feito a pergunta mais absurda do século. Esse é exatamente o problema com os homens, disse ela, sua voz cortante de desprezo. Vocês acreditam que tudo gira em torno de vocês. Eu fiquei lá, desconcertado. Não estou tentando trazer isso para mim, respondi, sinceramente perplexo. Estou tentando entender como chegamos a esse ponto. É o meu percurso que importa, retrucou ela. Minha autonomia. E o fato de você insistir no que você fez de errado, só prova o que eu digo. Algo se apertou em meu peito. Um peso que eu não sabia mais onde colocar. Tentei me segurar, não deixar a emoção sair. Mas nós estamos casados, disse eu, com a voz baixa, mas firme. Suas decisões também me dizem respeito. Ela cruzou os braços, fechou os olhos. E daí? Lançou ela. Você acha que seu direito sobre meu corpo se sobrepõe ao meu direito de dispor dele? Eu pisquei os olhos, estupefato. Isso não é de forma alguma o que eu digo. Mas ela já não ouvia mais. Ela estava em outro lugar, em um palco invisível, sua voz cheia de indignação bem ensaiada. É por isso que o patriarcado persiste, declarou, como uma atriz no auge de um monólogo. Porque homens como você não suportam que as mulheres façam suas próprias escolhas. Acabou. Não foi com um estrondo de gritos. Não em uma briga com pratos quebrados.
Apenas, acabou. Eu fui embora. Não por raiva, mas por um desespero tão profundo, tão pesado, que sair daquele cômodo me exigiu toda a energia que eu ainda tinha. Não havia mais diálogo. Não havia espaço para dúvidas, nuances, tentativas de compreensão. Ela havia construído um mundo no qual tudo o que eu dizia, mesmo com suavidade, mesmo com humildade, servia apenas para confirmar que eu era o problema. 2 semanas após essa declaração, me vi sentado em meu carro, estacionado em frente à nossa casa. O motor desligado. As mãos apoiadas no volante. E eu não conseguia sair. O que me esperava, lá dentro? Outra noite de sorrisos falsos. Outra refeição onde os garfos faziam mais barulho do que nossas palavras. Outra lição, talvez, sobre como desejar intimidade me tornava cúmplice do sistema. E foi aí que eu compreendi. Eu tinha uma escolha. Eu podia continuar a viver nesse deserto emocional, esperando uma chuva que nunca cairia. Ou eu podia redirecionar minha energia, minha atenção, meu amor, meu fôlego, para algo, ou alguém, ou mesmo apenas uma direção. Algo que ainda tivesse uma chance de florescer. Não era vingança. Não era uma confrontação. Ainda não. Era mais simples. Mais tranquilo. Era uma reorientação. Um instinto vital. O início de um movimento interior, discreto mas imparável. E quando finalmente abri a porta para entrar naquela casa, algo dentro de mim havia mudado. De verdade. Se Joselyn conseguiu virar a página emocionalmente sem deixar nossa casa, então talvez eu pudesse fazer o mesmo. Não para retribuí-la. Não por vingança. Mas para me reencontrar, eu, em algum lugar sob os escombros. Tudo começou suavemente. Ajustei meu despertador para 5h30. 1 hora antes do dela. Essas manhãs silenciosas rapidamente se tornaram sagradas. Havia ali uma paz que eu não encontrava em mais nenhum lugar. Sem tensão, sem olhares tortos, sem comentários disfarçados atrás de um sorriso forçado. Apenas o silêncio. Meu silêncio. Começava com 20 minutos de meditação. Eu, o antigo cético, aquele que sempre zombava da ideia de respirar com atenção plena. Mas agora, eu tinha tempo. Necessidade, até. E contra todas as expectativas, essa simples pausa matinal se tornou um espaço respirável no meio do caos. O nevoeiro na minha cabeça começou a se dissipar, como se o ar finalmente estivesse se renovando. Então vieram os exercícios físicos. Nada excessivo, não uma tentativa de renascimento viril patrocinada pelo Instagram. Apenas flexões. Abdominais. Alguns alongamentos. Uma corrida tranquila no bairro. Gestos simples, intencionais. Provas diárias de que meu corpo ainda me pertencia e que eu ainda era capaz de me levantar. Quando Joselyn saía do nosso quarto por volta das 7 horas, eu já tinha voltado. Tomado banho. Vestido. Um café na mão. Instalado à mesa da cozinha, um livro aberto à minha frente. Qualquer livro, contanto que me afastasse da prisão invisível onde eu girava em círculos. No terceiro dia, ela finalmente falou. Você se levanta cedo, ela disparou ao passar perto de mim para pegar algo na geladeira. Um toque de irritação, quase imperceptível. Não frontal. Mas real. Ela não gostava que eu estivesse lá, no seu espaço matinal. Ela costumava reinar sozinha na cozinha, com suas canecas coloridas, seus podcasts engajados, sua presença vertical e confiante. Eu não levantei os olhos do meu livro. Eu só fiz algumas mudanças, disse eu, com um tom leve. Ela ficou lá, 1 segundo a mais. Como se estivesse esperando que eu me explicasse mais. Eu não acrescentei nada. Ela não fez perguntas. Apenas murmurou algo na barba, um comentário vago sobre a masculinidade tóxica e a cultura do esporte, e então se serviu do seu leite de amêndoa como se a conversa nunca tivesse existido. Fingi que não ouvi. Na segunda semana, ultrapassei mais um passo,
Me inscrevi em uma pequena academia perto do meu escritório. Nada impressionante. Metal, suor, um rádio chiando e ninguém para me fazer sentir culpado por existir. Em vez de me apressar para casa e sentar naquele silêncio que se tornará opressor, eu ia com calma. 1 hora de musculação. 1 hora sem que ninguém analisasse minhas intenções ou questionasse a legitimidade das minhas emoções. Cada série de exercícios queimava um pouco mais daquele ressentimento que me corroía. Cada gota de suor levava uma camada de pena de mim mesmo. E, sem perceber de imediato, me surpreendi pensando em um futuro. Um futuro sem Joselyn no centro do meu universo. Um futuro onde eu poderia, finalmente, decidir o que era importante para mim. Também comecei a me reconectar com alguns velhos amigos. Homens que eu havia deixado de lado ao longo do casamento, não por desinteresse, mas porque Joselyn não os suportava. Muito masculinos, ela dissera um dia. Problemáticos, ela especificara. Tradução: eles não pediam desculpas por existirem, não filtravam cada frase como se estivessem apresentando um PowerPoint sobre diversidade, e, acima de tudo, não a colocavam no centro de todas as conversas. Eram apenas almoços simples. Cafés. Conversas normais. Eu não reclamei. Não pedi conselhos a eles. Não a critiquei. Não busquei validação. Eu só queria respirar de novo. Não era uma vingança. Não era uma reconquista. O objetivo não era provar algo a Joselyn, nem a mais ninguém. O objetivo era me reencontrar. Lembrar quem eu era antes de me tornar o saco de pancadas ideológico de outra pessoa. Antes que meu cotidiano se resumisse a andar em ovos, antecipando ofensas que eu nem entendia mais. E o que me surpreendeu, ao longo dos almoços com esses amigos reencontrados, foi ver quantos deles viviam versões semelhantes dessa desorientação. Não eram sempre idênticas, claro. Mas os padrões se repetiam. Caleb, colega de 36 anos, um cara sério e tranquilo, me contou que sua namorada, após 3 anos de relacionamento, de repente decretou que seu hobby, os videogames, era problemático. Um homem adulto que joga é infantil, disse-lhe ela. E, no entanto, esse era seu escape. Seu jeito de desconectar. Ele não bebia, não saía em demasia. Jogava 1 ou 2 horas após o trabalho. E agora? Esse gesto simples o fazia parecer um adolescente irresponsável. Martin, meu ex-colega de faculdade, vivia algo diferente. Não posso postar nada nas redes sem que ela me corrija publicamente, me confidenciou. Como se sua esposa tivesse se nomeado sua corretora moral. Um meme? Um artigo mal escolhido? Ela comentava, expunha, reajustava. Não em privado. Na frente de todos. É como se ela tivesse que me dar uma lição. Como se eu fosse seu aluno, e não seu companheiro. E eu escutava, acenava com a cabeça, porque eu entendia. Essa sensação de ser ao mesmo tempo culpado por default, e responsabilizado por um mal-estar mais amplo, cultural, histórico, enquanto simplesmente tento amar, existir, entender. Você não pode ganhar, disse Caleb um dia, mexendo seu café. E essa frase ficou comigo. Você não pode ganhar se continuar jogando de acordo com regras que mudam incessantemente. Regras que você nunca aceitou. Regras que você nem mesmo viu escritas. Então talvez, que a resposta não fosse jogar melhor. Mas parar completamente de jogar o jogo deles. E começar a construir o meu. Foi aí que abri uma conta poupança, somente em meu nome. Em silêncio. Sem gestos espetaculares. Não para criar um abismo. Mas para me dar uma âncora. Um recurso próprio. Uma direção. Eu nunca parei de contribuir para as despesas comuns. Não mudei meus hábitos na casa. Mas eu redirecionei discretamente o que Joselyn chamava de despesas discricionárias. A viagem à Costa Rica que ela mencionava para nosso aniversário, uma estadia em uma retiro de emancipação feminina onde eu acabaria carregando suas malas enquanto ela explorava sua deusa interior, eu disse sim sorrindo, acenei com a cabeça. Mas o dinheiro?
Ele foi diretamente para uma conta de investimento de alto rendimento. Em meu nome. E não foi uma traição. Foi uma retomada de oxigênio. Essa conta não era enorme. Mas era minha. Segura. Tranquila. Fora de alcance. E, cerca de um mês depois, uma manhã, enquanto me preparava como todos os dias, parei diante do espelho do banheiro. Surpreendi-me ao me ver de verdade. E mal reconheci o homem que me encarava. Meu corpo havia começado a mudar. Os treinos, sem pretensões, estavam dando frutos. Meus ombros estavam mais largos, minha barriga mais firme. Mas não era apenas físico. Não só isso. Minha postura havia mudado. Esse leve afundamento, que eu nem havia percebido, desaparecera. E aquele nó, alojado na base do meu pescoço há meses, finalmente se soltou. Mas, acima de tudo, era o meu olhar. Havia nos meus olhos uma clareza nova. Uma concentração. Uma faísca que eu não via há tanto tempo. Talvez não desde o anúncio de Joselin. Talvez não desde antes da erosão começar. Naquela manhã, diante do meu reflexo, entendi uma coisa: eu não tinha simplesmente me levantado mais cedo. Eu tinha me reerguido. Então, renovei meu guarda-roupa. Nada chamativo. Nada que gritasse: olhem para mim. Apenas roupas simples, bem cortadas, que realçavam as mudanças do meu corpo sem me fazer parecer alguém que se agarra desesperadamente a seus 20 anos. Confiança, não desespero. E quando cheguei a um jantar entre amigos com uma camisa nova, discreta, mas bem ajustada, os elogios não demoraram. Você emagreceu, não? Me perguntou Megan, com um sorriso franco nos lábios, sentando-se ao meu lado. Eu só estou cuidando melhor de mim, respondi com um sorriso tranquilo, sem forçar. Joselin, é claro, também notou. Mas fiel a si mesma, tentou camuflar qualquer reconhecimento sob uma camada de crítica velada. Essa camisa não está um pouco apertada? Ela lançou uma manhã, enquanto eu abotoava o colarinho antes de sair para o trabalho. Parece que você está exagerando um pouco. Ótima crise da quarentena. Não dei resposta. Não desta vez. Apenas sorri, peguei minhas chaves e saí. Sem uma palavra. Esse silêncio, meu silêncio, parecia irritá-la mais do que qualquer resposta. Mas minha transformação não parou na minha aparência. Ela se expandiu. Silenciosamente. Estrategicamente. Nas minhas finanças. Joselin e eu sempre tivemos contas separadas, além de uma conta conjunta para as contas e despesas do dia a dia. Isso não mudou. Eu continuei a contribuir exatamente como antes. Nem mais, nem menos. Mas todo o resto. Os extras, as viagens, os restaurantes de prestígio, os presentes atenciosos e caros que às vezes nos dávamos para nos sentirmos vivos juntos, essas despesas evaporaram. Não por rancor, mas porque essas experiências não eram mais compartilhadas. A viagem para Costa Rica? Aquela centrada em um retiro de emancipação feminina que ela queria se dar como celebração de aniversário de casal? Eu havia balançado a cabeça. Sorriso educado. Falso consentimento. Mas o dinheiro, por sua vez, tomou outra direção. Uma conta de investimento em meu nome, um investimento pensado só para mim. E com isso, um novo sentimento. Controle, finalmente. Mas, acima de tudo, comecei a reinvestir no que realmente me fazia sentir vivo. A fotografia. Uma paixão antiga, sufocada sob as queixas discretas de Joselin, que achava isso inútil, muito consome tempo, não um presente para nós. Irônico, não? Quando se pensa no que resta de nós. Inscrevi-me em um pequeno workshop de fotografia por um final de semana. Nada espetacular. Apenas o suficiente para recuperar meu eixo. Para me mergulhar novamente. Eu investi em uma boa câmera reflex, 2 ou 3 objetivos sólidos, uma bolsa de transporte funcional. Não em exagero, apenas em qualidade.
E muito em breve, me surpreendi partindo para caminhadas ao amanhecer, nas manhãs de sábado. Quando o mundo ainda dorme. Em busca de luz. Em busca de mim. Essas excursões se tornaram meu santuário. Eu caminhava em silêncio, respirava o ar fresco, esperava que o sol dourasse as colinas ou fizesse brilhar a geada sobre as folhas secas. Nesses momentos, eu não era mais um marido. Eu não era mais do problema a desconstruir. Eu não era corrigido, nem julgado, nem reduzido a uma abstração ideológica. Eu estava apenas ali. Inteiro. Presente. Comecei a assistir a tutoriais, a ler sobre composição, a praticar repetidamente. Minhas primeiras fotos eram desajeitadas, planas, sem alma. Mas muito em breve, eu progredi. E com cada foto melhor enquadrada, cada jogo de luz dominado, cada imagem capturada. Era como se eu também estivesse reencadeando minha própria vida. Muito em breve, eu tive imagens das quais me orgulhava. Não apenas bonitas. Poderosas. Vivas. Verdadeiras. Uma cadeia de montanhas afiadas, banhada por uma luz alaranjada como um braseiro pacífico. Close UPS of morning frost forming pattern so delicate that one would have thought it was last seen by the cold itself. A golden field, swept by black and moving storm clouds, a symbol of a post-apocalyptic film. E started posting them online, without pretense, just to share. And little by little, he attracted attention. A few followers. Then a few dozen. Encouraging comments. Messages from other photographers, amateurs like me, or seasoned enthusiasts. Gradually, a small loyal audience formed. A new circle, where you was neither the husband of nor the man to be deconstructed. Just I, a sensibility, a voice. And to my great surprise, some of my shots even started to sell, in prints, on a small online marketplace. Nothing spectacular. But enough to feed my passion. Every dollar from these sales went directly into my personal account. My own space. A tiny wealth, but free. Then, one Saturday morning, after a long walk in the damp woods photographing the first light of day, I came home, dragged slung over my shoulder, a discreet smile at the corner of my lips. Joselyn já estava de pé, uma xícara de café na mão. Pela primeira vez em semanas, ela levantou os olhos para mim, a testa levemente franzida. Onde você ia tão cedo, num sábado? Perguntou ela, apertando os olhos. Sua voz tinha esse tom, familiar. Uma exigência camuflada sob uma pergunta. Ela não se importava com o que eu estava fazendo. Ela se surpreendia, ou melhor, se irritava, com o fato de que eu fizesse isso sem ela. Joselyn nunca tinha se acostumado a que eu vivesse fora de sua órbita. Ela estava acostumada a que eu estivesse lá, fisicamente, emocionalmente, logisticamente, quando ela decidia. Estou tirando fotos, respondi simplesmente, sacudindo um pouco minha jaqueta, colocando minha bolsa no chão. Ela cruzou os braços, inclinou levemente a cabeça. Desde quando você faz fotografias? O tom não era curioso. Era acusador, como se eu tivesse infringido uma regra tácita. Sempre gostei disso, respondi em um tom calmo. Eu simplesmente nunca tive tempo de me dedicar. Seus lábios se comprimiram. Seu olhar vacilou. Uma mistura de confusão, irritação e, talvez, preocupação. Ou algo mais sutil, um interesse mal disfarçado, como se ela de repente percebesse que eu havia me tornado um homem de fato. Mas ela não disse mais nada. Ela ficou parada ali, alguns segundos, depois se virou para sua xícara. Bem, lançou ela por cima do ombro, eu precisei de ajuda para algumas coisas em casa no último fim de semana. Mas você estava desaparecido. É isso. Sem perguntas sobre o que eu tinha visto, o que eu tinha capturado. Não uma palavra sobre a paixão redescoberta, sobre essa nova luz em meus olhos. Apenas uma queixa, eu não estava lá para ela. Mantive a calma. Você poderia ter me enviado uma mensagem, respondi enquanto me servia de água.
O telefone pega até nas montanhas. Sua voz subiu um tom. Eu não deveria ter que enviar uma mensagem para meu marido para que ele me ajudasse. Isso é senso comum, não um favor. Eu sustentei seu olhar, sem elevar o tom de voz. E, em um tom neutro, deixei escapar: as coisas mudam. Essas 3 palavras ressoaram na sala como um sino de catedral. E por um instante, vi algo rachar em seu olhar. Uma pequena fissura em sua máscara. Uma faísca de dúvida. De realização. Talvez suas declarações unilaterais não fossem sem consequências. Talvez, ao reconfigurar nosso vínculo, ela tivesse esquecido que eu também poderia me adaptar. Enquanto isso, no trabalho, tudo estava ganhando proporções. Uma outra vida se desenhava. Um ritmo diferente. E pela primeira vez em muito tempo, eu não estava mais apenas sobrevivendo. Eu estava vivendo. A névoa que me envolveu por meses finalmente se dissipou. Minha concentração se havia aprimorado, como um foco que se ajusta após ter estado desfocado por muito tempo. Minha confiança, esta voltou, não em explosão, mas em força tranquila. E eu não estava apenas me mantendo de pé. Eu estava excelendo. Ryan, meu chefe, na casa dos 40, mente afiada, pouca disposição para desvios, me chamou para conversar depois de uma apresentação para um cliente que conduzi com precisão, calma e segurança. Faça o que estiver fazendo, continue, ele me disse, batendo nas minhas costas. Você está em chamas, esses dias. Essas palavras poderiam parecer banais. Profissionais. Quase mecânicas. Mas depois de meses sendo tratado como um fantasma na minha própria casa, aquele simples sinal de reconhecimento, isso importava. Não tudo. Mas suficiente. O bastante para me lembrar que eu ainda existia como eu mesmo. Comecei a aceitar as oportunidades que antes evitava. Projetos com viagens, conferências, treinamentos. Antigamente, eu os recusava para estar presente. Para manter uma presença em casa, para nós. Mas agora, eu gostava da distância. Uma conferência de 3 dias em Chicago. Um treinamento de uma semana em Denver. Uma reunião relâmpago em Boston. Cada viagem me oferecia um alívio. Quartos de hotel onde eu podia deixar minhas coisas espalhadas sem ser acusado de ser caótico. Refeições onde ninguém fazia comentários passivo-agressivos sobre meu prato. Conversas onde minhas palavras não eram filtradas, analisadas, suspeitas. Denver, especialmente. Um momento decisivo. Durante minha estadia, reencontrar Travis, um velho amigo da faculdade que estava radicado no Colorado há anos. Fizemos uma trilha cedo uma manhã nas montanhas rochosas. O ar estava fresco. A luz perfeita. As nuvens se acumulavam apenas o suficiente para tornar o céu dramático sem roubar a cena dos cumes. Capturei naquela manhã algumas das minhas fotos mais bonitas. E quando as publiquei alguns dias depois, meu público explodiu. 3 impressões vendidas em poucos dias. Um pequeno passo, mas um passo real, tangível. Naquela tarde, após a trilha, estávamos sentados em um banco com vista para uma paisagem grandiosa. O silêncio nos envolvia, tranquilizante. Travis me olhou. Você sabe, você poderia realmente tornar isso uma atividade séria, ele disse. Você tem um olhar verdadeiro. Um verdadeiro talento. Não era bajulação. Eu o conheci o suficiente para saber disso. Ele falava com aquela sinceridade que reservamos para amizades profundas. E suas palavras me tocaram. E se a fotografia não fosse apenas uma válvula de escape? E se não fosse apenas uma distração para sobreviver ao vazio, mas um caminho? Uma passagem para outra versão da minha vida. Uma versão que não dependia mais da aprovação, ou pior, da constante condescendência de outra pessoa. 3 meses após o início dessa reorientação, todo o resto havia encontrado seu equilíbrio. Eu dormia melhor. Eu sorria mais. Minha pele estava mais clara, meu olhar mais firme. Eu tinha um desempenho melhor no trabalho. Minhas amizades floresciam. E, acima de tudo, eu me tratava melhor. Menos duro.
menos envergonhado, menos apagado. Tudo, exceto meu casamento, estava melhor. Esse havia permanecido fixo no que se tornará uma casca vazia. Um teatro de interações educadas e de presenças paralelas. Uma peça sem diálogo, onde duas existências coabitavam sem nunca mais se encontrar. A ironia não me havia escapado. Ao retirar seu afeto, Joselyn me havia, sem querer, empurrado a me tornar uma versão mais forte, mais nítida, mais ancorada de mim mesmo. Mais magro, mais concentrado, mais vivo. Como se o universo, em sua lógica distorcida, tivesse decidido restabelecer o equilíbrio, retirar uma coisa, oferecer outra. O que Joselyn ignorava, e que eu não tinha absolutamente nenhuma intenção de revelar a ela, era que eu já havia tomado as rédeas. Eu simplesmente tinha lhe dito que havia aberto uma conta corrente separada. Uma conta na qual eu agora depositava 50% do meu salário, bônus por desempenho inclusos. A outra metade, amplamente suficiente, continuava a cobrir minha parte de nossas obrigações comuns, hipoteca, despesas, compras. Nada de fraudulento, nada de oculto. Mas essa nova conta era minha rede de segurança, dólar por dólar. Não porque eu pretendesse partir imediatamente, mas porque eu me recusava, doravante, a ser pego de surpresa sem paraquedas. Uma noite, enquanto eu amarrava minhas botas para capturar as luzes da cidade em longa exposição, com a mochila na shoulder, ela quebrou o silêncio. Você vê alguém mais? Eu fiquei paralisado por um instante, a mão apoiada na maçaneta da porta. Era a voz dela. O tom. Aquele que, por anos, carregou a autoridade suave de alguém que ainda acreditava ter um direito sobre meu coração, sobre meu tempo, sobre minha energia. Ela me havia retirado toda a forma de afeto. E, no entanto, ainda esperava explicações. Eu me virei lentamente, olhando-a nos olhos. Não, respondi com sinceridade. Por que você me pergunta isso? Ela levantou os ombros, mas sua voz havia mudado. Sem raiva. Sem ciúmes. Algo mais difuso. Talvez, perda? Você mudou, disse ela. Você quase nunca está em casa. Eu quase ri. Não por zombaria, mas por incredulidade. Depois de tudo o que ela me disse. Depois de me relegar ao papel de figurante em nosso próprio casamento. Eu simplesmente redirecionei meu tempo e minha energia para coisas que me preenchem, respondi calmamente, com o mesmo tom desapegado que ela havia usado semanas antes. Não era isso que você fazia? Ela se enrijeceu. Defensiva. É diferente. Verdade? Perguntei sem elevar a voz. Você fez uma escolha pessoal sobre seu corpo e sua autonomia. Peguei minhas chaves. E eu faço escolhas pessoais sobre como ocupar meu tempo e meus interesses. Isso me parece perfeitamente justo. Ela me encarou. Então você está o quê? Me punindo? A voz dela quebrou levemente no final. De jeito nenhum, disse ao abrir a porta. Eu estou me adaptando à nossa nova realidade. Você estabeleceu um limite, eu o respeito. Eu apenas estabeleço os meus. Ela ficou sem resposta. Nada. E eu não esperei. Ao caminhar na direção do parque onde o grupo de fotografia me esperava, algo dentro de mim se acionou. Um estalo nítido e claro. Pela primeira vez desde aquela noite em que ela decretou o fim de uma parte inteira da nossa vida, eu não estava mais prendendo a respiração. Eu não a esperava mais. Não esperava que ela mudasse de ideia. Não esperava mais que ela voltasse para mim com ternura, que reparasse, que suavizasse. Eu estava muito ocupado construindo. Não uma revanche. Uma reconstrução. Uma vida que não girava mais em torno de sua aprovação, nem de sua ausência de afeto. Naquela noite, nos encontramos em um parque local, tripés armados, sensores prontos. Aprendemos a capturar as luzes que passavam pela noite, a fazer as estrelas dançarem em nossas lentes, a compor com a escuridão. E ao fotografar essas trilhas luminosas, me peguei sorrindo. Porque, pela primeira vez em muito tempo, finalmente havia reencontrado minha própria luz.
Postes de luz. Estrelas. Luz da lua. Capturávamos a calma na escuridão. Uma luz aqui, um reflexo lá. Longas exposições que transformavam o silêncio em imagens. Entre o grupo naquela noite, havia um homem chamado Dylan, na casa dos 30, jornalista de uma pequena revista local. Ele se inclinou sobre a tela da minha câmera, examinando minhas fotos. Estas fotos são realmente lindas, disse ele enquanto folheava as imagens. Estamos sempre à procura de novos talentos locais para nossa sessão de natureza. Que tal conversarmos sobre isso? E de repente, uma porta se abriu. Inesperada. Mas real, tangível. Não um sonho. Não uma consolação. Uma oportunidade. Quando voltei para casa, Joselyn já estava dormindo. Ou fazendo de conta. Ela estava deitada de lado, de costas para a porta, como sempre. Sem dúvida irritada por eu não estar lá para ouvir mais uma série de queixas sobre seus colegas opressivos ou seus amigos não suficientemente despertos. Mas, pela primeira vez, eu não me importava. Porque eu tinha algo diferente em mente. Algo que tinha um futuro. 6 meses após ter iniciado essa reorientação interior, o momento decisivo tinha chegado. Um retiro empresarial, organizado em um hotel tranquilo à beira do lago. Construção de equipe, planejamento estratégico, jantares em grupo. Antigamente, eu teria suspirado. Agora, eu recebia essa pausa com gratidão. Ao anoitecer, nossa equipe se reuniu ao redor de uma fogueira. O céu estava limpo, pontilhado de estrelas. O ar estava impregnado de pinho e fumaça. As risadas flutuavam, os marshmallows caramelizavam suavemente. E então Alice veio se sentar ao meu lado. Ela havia se juntado ao departamento 3 meses antes. 29 anos. O exato oposto de Joselyn. Aconchegante. Aberta. Presente. Ela não fingia estar interessada, ela realmente escutava. Fazia perguntas e aguardava as respostas. Não para retomar sua própria história, mas para entender. Estávamos lá, lado a lado, na penumbra suave do fogo, as sombras dançando em seu rosto. Ela se inclinou levemente, sua voz baixa, confidencial. Você sabe, quando comecei aqui, todo mundo me disse que eu tinha sorte de trabalhar com você. Eu me virei para ela, surpreso. Sério? Por quê? Ela teve um pequeno sorriso, discreto, quase tímido. Disseram que você havia completamente transformado o desempenho da equipe. Mas também, que você havia mudado muito, pessoalmente. Eu levantei uma sobrancelha, intrigado. Mudado como? Ela hesitou, então me olhou com uma curiosidade suave. Diziam que você era um pouco reservado. Quase triste. Ela baixou os olhos, um pouco envergonhada. Mas essa não é de forma alguma a pessoa que conheci. Eu olhei para as brasas, ouvindo seu crepitar. Ela estava certa. Digamos que passei por algumas coisas pessoais, eu disse com uma voz calma. E acabei entendendo que a única coisa que eu realmente podia controlar era mim mesmo. Meu tempo. Minha energia. Meu estado de espírito. Então, eu mudei algumas coisas. Ela deu lentamente a cabeça. Bem, seja lá o que você esteja fazendo, está funcionando. Parece que você está no seu elemento agora. E ao longo da noite, eu me senti relaxado como não me sentia há muito tempo. Alice estava radiante. Sutil. Mas acima de tudo, ela tinha esse humor seco, meio mordaz, que me pegava de surpresa e me fazia rir, rir de verdade. Não por educação. Não para desarmar uma tensão. Apenas por prazer. E esse prazer, eu não o experimentava há anos. Nós havíamos falado de tudo e de nada, de caminhada, de fotografia, das absurdidades dos seminários de empresa, esses jogos de papel forçados e aqueles quebra-gelos constrangedores que Alice ridicularizava com um humor afiado, irresistível. E eu me surpreendi sorrindo. Não aquele sorriso mecânico que eu havia aprendido a exibir em jantares sociais ou em noites de casais em piloto automático. Um verdadeiro sorriso. Sincero.
leve, natural. Quando mencionei minha paixão pela fotografia de paisagens, seus olhos se iluminaram. Mostre-me, disse ela me dando um leve toque com o cotovelo. Eu peguei meu telefone, abri minha galeria. Ela se inclinou, perto o suficiente para que eu sentisse um doce aroma de cítricos, uma sutil fragrância de shampoo, discreta, mas cativante. Elas são incríveis, sussurrou ela enquanto deslizava as imagens. Você tem um verdadeiro talento. Obrigado, murmurei, um pouco envergonhado. Eu vendo algumas impressões online. Uma revista local pode publicá-las em breve. Isso é fantástico, disse ela levantando os olhos para mim. E em seu olhar, admiração sincera. Eu adoraria ver mais das suas obras um dia. O sorriso dela demorou-se. E então, eu senti um batimento incomum no meu peito. O tipo de arrepio discreto, mais vibrante, que não senti há tanto tempo que quase esqueci que existia. O calor do seu ombro roçando o meu enviou uma sacudida suave e inesperada por todo o meu corpo. Não era dramático. Não era apaixonado. Apenas, real. Um instante fugaz. Mas que me atingiu muito mais forte do que eu poderia imaginar. Foi um lembrete brutal de tudo que me tinha faltado. Toda forma de proximidade. De intimidade. De impulso compartilhado. Eu me movi muito levemente, apenas o suficiente para criar um pouco de espaço entre nós. Não por rejeição. Por respeito. Por lucidez. Porque, não importando o estado do meu casamento, eu não iria cruzar esse limite. Não agora. Não ainda. Mais tarde, enquanto o grupo se dispersava em direção aos chalés, Elise caminhou ao meu lado pelo caminho de terra batida. Alguns de nós estão planejando uma pequena caminhada ao amanhecer amanhã de manhã, antes das reuniões, disse ela, com as mãos nos bolsos da jaqueta. Seria perfeito para suas fotos de paisagens. Sorri. Sim. Contem comigo. E na manhã seguinte, ao amanhecer, estávamos lá, em uma crista, com a respiração suspensa, os pés na relva molhada. Elise, mais 2 colegas e eu. O céu se tingiu de cores irreais, laranjas ardentes, rosas pálidos, violetas profundos. Tirei dezenas de fotos. Panoramas majestosos. Nuvens em formação. As copas das árvores brilhando na luz nascente. Mas, sem realmente decidir, minha lente voltava incessantemente para ela. Elise. Seu perfil sereno, voltado para o horizonte. Sua silhueta recortada pela luz da manhã, banhada em ouro. Havia, na sua presença, algo de sólido. De enraizado. De pacífico. Um respeito mútuo. Uma curiosidade honesta. Uma conversa verdadeira, não um discurso, não uma luta. Elise representava tudo o que me faltou. Não apenas fisicamente, mas humanamente. E, no entanto, eu sabia, sem a menor dúvida, que não poderia fazer nada. Nada apressar. Não enquanto minha situação com Joselyn permanecesse em suspenso. Eu não seria aquele homem. Não queria um novo começo construído sobre um fim mal fechado. Quando voltei, naquela noite de domingo, a primeira coisa que me impressionou foi o cheiro. Alho. Alecrim. Algo estava sendo cozinhado. Joselyn estava na cozinha. Um detalhe simples. Quase irrelevante. Mas depois de tudo que vivi nos últimos meses, era incomum. Joselyn estava na cozinha. Ela estava cantando suavemente, mexendo algo no fogão. Uma cena doméstica, quase nostálgica, exceto que fazia meses que ela não cozinhava para nós. Só isso já me fez reparar. O timing? Suspeito como um inferno. Como foi o retiro? Ela perguntou, sem realmente se virar, mal lançando um olhar por cima do ombro. Seu tom era leve. Quase agradável. Demais. Produtivo, respondi, deixando minha bolsa perto da porta, enquanto mantinha um olhar desconfiado. Finalizamos o plano estratégico para o próximo trimestre. Ela assentiu,
como se isso tivesse a menor importância para ela. Então, com um tom igualmente neutro, eu vi algumas das fotos que você publicou. Eu a observei atentamente. O lugar era bonito, disse eu simplesmente. Mas na minha cabeça, a pergunta já girava: por que esse interesse repentino? Ela se virou parcialmente, ainda com a colher na mão, seu olhar fixo em mim, muito mais intenso do que um simples intercâmbio de banalidades. Essa mulher, em algumas fotos, ela é da sua equipe? Permaneci em silêncio por um momento. A pergunta foi feita com um tom escorregadio, sutil, mas carregado. Eu não tinha notado que eles aparecia tanto assim nas minhas fotos publicadas. Havia algumas fotos de grupo, sim. Nada ambíguo. Nada direto. Mas ela estava lá. Naturalmente, simplesmente, presente. É Elise, respondi, com um tom neutro. Nossa nova especialista em marketing. Ela é muito bonita, disse ela então, com os olhos fixos nos meus. Foi a forma como ela disse. Não um elogio. Não uma observação. Uma declaração territorial, cheia de ironia e veneno contido. E vindo dela, ela, que me havia rejeitado corpo e alma, era, quase cômico. Eu realmente não havia notado, menti, já na defensiva sem entender muito bem por quê. Ela arqueou uma sobrancelha. Sério? Você postou uma dúzia de fotos com ela. Parece que você percebeu muito mais do que quer admitir. O tom, dessa vez, não deixava mais espaço para dúvidas. Acusador. Apontado. Controlado. Eu respirei fundo, pesando cuidadosamente minhas palavras. Ela estava no quadro durante as atividades em grupo, disse calmamente. Então a olhei nos olhos. Por que você está me fazendo essa pergunta, Joselyn? Ela não respondeu de imediato. Ela mexeu seu molho um pouco vigorosamente demais, seu silêncio mais barulhento que palavras. Então eu continuei. Você foi muito clara, disse, sem elevar a voz. Alguns aspectos da nossa relação terminaram. Você disse isso. Você impôs isso, até. Você estabeleceu um limite. E eu respeitei esse limite. Vejo seus ombros se enrijecerem. Mas ela não falou. Ela não podia. Porque tudo o que eu dizia era verdade. E agora, eu também estava aprendendo a estabelecer meus próprios limites. Você não tem o direito de ditar meus relacionamentos profissionais, lancei, sem elevar a voz. Sua mandíbula se contraiu. Ela se virou para os fogões, de costas para mim. Estou apenas curiosa para conhecer seus colegas, isso é tudo, murmurou. Tenho o direito de saber com quem meu marido passa seu tempo. E foi nesse momento que o clique aconteceu. A última ilusão se quebrou, e então desmoronou sem barulho. Eu tinha terminado. Os resíduos de culpa ou confusão aos quais me agarrei durante meses tinham acabado de desaparecer. Tudo havia se tornado claro. Suas expectativas permaneciam, contra tudo, unilaterais. Ela havia retirado o afeto, a intimidade, a ternura, ela havia esvaziado nosso casamento de sua seiva, mas continuava a exigir lealdade, exclusividade, controle. Naquela noite, eu estava deitado em nossa cama. Bem acordado. Ela, ao meu lado, deslizava pelo telefone, os olhos baixos, a tela projetando uma luz fria em seus traços congelados. O silêncio entre nós não tinha mais nada a ver com a Guerra Fria dos meses anteriores. Não. Esse silêncio era mais calmo, mais tenso, como dois adversários silenciosos em um tabuleiro de xadrez, esperando para ver quem se moveria primeiro. E então, na semana seguinte, algo mudou. Joselyn começou a iniciar as conversas. Como foi sua reunião hoje? Ela me fazia a pergunta enquanto me estendia um café, como se tivéssemos voltado ao nosso segundo ano de casamento. Ela me ofereceu para assistir a uma série juntos. Preparou o jantar. Várias vezes. Mais discursos. Mais reivindicações. Apenas polidez, banalidades, atenções suaves. Era estranho. Estranhamente demais.
Ela estava desempenhando um papel. Eu sabia. Ela havia ressuscitado uma versão antiga de si mesma, aquela que eu havia casado, mas eu não era ingênuo. Eu via o que estava acontecendo. Ela sentia que estava me escapando. E agora, ela tentava me trazer de volta à órbita. Eu lia isso em seus olhos, nesses olhares que se demoravam um pouco tempo demais em mim. Nessas risadas forçadas a piadas que ela teria desprezado anteriormente. Mas isso não funcionava. Não me atraía mais. Ao contrário, cada gesto dela confirmava o que eu já sabia. Não era uma reconexão. Era uma manobra. E então, quase simultaneamente, duas coisas aconteceram. A primeira, eu recebi uma promoção. Grande. Mais responsabilidades, um título mais prestigioso e, principalmente, um aumento significativo. O tipo de mudança de status que poderia, discretamente, acelerar meu plano de partida. Não disse uma palavra a Joselyn. Nada. Nem mesmo um suspiro de orgulho. Ela não tinha mais esse direito. Ela havia renunciado a esse vínculo. E eu havia aprendido a guardar para mim o que me elevava. A segunda, uma notícia circulou em minha rede. Um contato de confiança me informou que a empresa de Joselyn estava em dificuldades. Uma fusão em preparação. Rumores de cortes orçamentários massivos. E seu departamento estava na linha de tiro. Não era um crime de insider. Não foi uma traição. Apenas esse tipo de informação que circula em silêncio pelos corredores bem conectados do mundo dos negócios. E o detalhe que me chamou a atenção? 3 semanas antes, eu havia ajudado o parceiro de uma colega a conseguir um emprego em uma empresa concorrente. Um candidato com um percurso quase idêntico ao de Joselyn. A mesma formação. A mesma antiguidade. A mesma especialidade. Naquele dia, ao desligar após uma chamada banal, um pensamento frio se alojou em minha cabeça. Ela ia cair. E eu estava subindo. Bastou uma chamada. Uma recomendação bem posicionada. Um simples currículo enviado para o endereço certo. Era tudo o que era necessário para ajudar esse parceiro de colega a conseguir um cargo em uma empresa concorrente. Nada complicado. Apenas uma alavanca, uma conexão, uma mão estendida. E eu poderia ter feito a mesma coisa por Joselyn. Mas eu não fiz. Deliberadamente. Essa decisão, essa não ação, essa recusa silenciosa de agir, me fez entender que eu havia entrado em uma nova fase. Não era mais distância. Não era mais aceitação. Era indiferença. Verdade. Clara. Fria e lúcida. Eu não me interessava mais pelos seus resultados, pelos seus desafios, pelos seus prazos. Ela não fazia mais parte do meu campo de preocupação. Em vez disso, acelerei minha estratégia de saída. Consultei um advogado discretamente. Consultas pagas em dinheiro, a partir da minha conta pessoal. Nada rastreável. Nada que ela pudesse contestar ou antecipar. Eu queria saber exatamente como me proteger, como me assegurar de não ser pega de surpresa no momento do divórcio. O advogado era metódico. Ele fazia as perguntas certas. E eu respondia, calmamente, com precisão. Documentei tudo. A declaração clara de Joselyn sobre o fim de toda intimidade física. Seu tom clínico. Sua recusa em discutir. Sua total indiferença ao impacto que isso poderia ter em mim. Seu súbito ciúme, surgido como por mágica assim que me sentiu escapar. Seu comportamento frio, condescendente, às vezes até zombeteiro. Tudo que poderia sustentar o que eu estava vivendo. Tudo que poderia delimitar a verdade frente ao relato que ela construía em outro lugar. Mas o que selou tudo, o que fez minha convicção pender para o irreversível, foi o que aprendi à margem, ao détour de algumas conversas anódinas com conhecidos em comum. Joselyn havia me denegrido diante de suas amigas. De sua irmã. Até mesmo de uma antiga colega de faculdade, que encontrei por acaso durante um evento de networking. Ela se havia posicionado como uma mártir feminista, uma mulher corajosa prisioneira de um casamento com um marido patriarcal,
rígido, incapaz de evoluir. Uma figura sacrificatória. Um discurso bem ensaiado. Claro, ela omitiu alguns detalhes essenciais, que ela mesma havia encerrado toda a intimidade física. Que havia fechado a porta para as conversas. Que ainda exigia segurança financeira, presença logística, companhia, sem dar nada em troca. Isso tinha acabado para mim. Eu. Sem mais compromissos. Sem mais esperas. Sem mais espaço para a dúvida. 2 semanas depois, as demissões foram oficialmente anunciadas. Joselyn voltou para casa visivelmente abalada. Com o rosto pálido, os ombros caídos, o olhar perdido. Meu setor pode ser eliminado no próximo mês, disse ela com uma voz suave demais para ser totalmente sincera. Uma vulnerabilidade cuidadosamente medida, quase calculada. Estou realmente preocupada. Eu a olhei, com os traços neutros. Nem seco, nem duro. Apenas, desapegado. É difícil, disse eu num tom igual. Tenho certeza de que você encontrará uma solução. Seus olhos procuraram os meus. Um olhar, suspeita de ternura, uma mão estendida. Um retorno. Um sinal. Um sobreseimento. Mas não havia nada a encontrar. Porque aquele momento, eu já o havia superado. Eu a olhei. Longamente. Não com ódio. Não com raiva. Apenas com toda a lucidez que eu havia conquistado ao longo desses meses. Não, disse calmamente. Por que você não queria mais de mim? Não apenas fisicamente. Não apenas sexualmente. Mas emocionalmente. Humanamente. Fundamentalmente. E tu tomou essa decisão sozinha. Ela abriu a boca, mas a fechou. Ela procurava as palavras, como se busca uma boia em alto mar. Mas não havia mais. Mais discursos. Mais slogans. Mais posturas. Continuei, com uma voz igual, este divórcio não é uma punição. É uma liberação. Para você. Para mim. Por que ficar aqui a morrer lentamente enquanto se assiste à própria queda? Ela se sentou na beirada da poltrona, tremendo, a toalha sobre os cabelos como uma coroa encharcada de um reinado que estava desmoronando. Eu pensava que você entenderia, sussurrou ela. Eu entendo, respondi. Mas entender não significa ficar. Um silêncio. Um verdadeiro. Não esse vazio pesado que conhecíamos nos últimos meses, mas um silêncio definitivo. Levantei-me. Pegando a bolsa, minhas chaves, meus documentos. Então parei uma última vez, a mão na maçaneta. Desejo que você encontre o que procura, Joselyn. Mas eu não vou mais me perder nisso. E eu saí. Estava frio lá fora. Mas eu finalmente respirava. Na semana seguinte, era como testemunhar o lento colapso de uma fachada cuidadosamente mantida. As postagens militantes, as histórias indignadas, os compartilhamentos de treais sobre autonomia emocional ou trabalho invisível evaporaram-se como se nunca tivessem existido. Mais discursos, mais princípios recitados à vírgula, apenas o silêncio. Um silêncio não sereno, mas nervoso. Joseline vagava pela casa como uma presença fantasmagórica, tensa, desarmada. Seu olhar evitava o meu, mas seus gestos traíam uma febrilidade súbita. Ela começou a lavar a louça à mão. A arrumar a sala. A se levantar cedo para fazer ligações. Ela havia começado a cozinhar todas as noites. Não para mim. Para provar algo, a si mesma, talvez. Um retorno apressado à domesticidade, não por convicção, mas por necessidade. E eu? Não mudei nada. Seguia meu programa à risca, levantar cedo, academia, trabalho, fotografia, contatos profissionais. Eu voltava à tarde. Saía cedo. Cada minuto que passava fora consolidava meu novo começo. Cada interação com ela tornava-se puramente logística, contas, documentos, prazos. Não havia uma gota de emoção. E eu via bem que isso a desestabilizava.
Ela acreditava que poderia me repelir, me isolar, me negar, sem que isso lhe custasse nada. Ela pensava que eu esperaria, leal, fixo em um papel que ela desprezava, mas que achava imutável. Mas ela não previa que eu realmente partiria. Não apenas fisicamente, mas mentalmente, emocionalmente, identitariamente. E é isso que, eu acho, a quebrou. Não o dinheiro. Não a separação. Mas o fato de perceber que eu não estava mais lá. O feminismo não era o problema. A reivindicação de autonomia também não. O problema era a postura, o absolutismo, a incapacidade de reconhecer que um casal se constrói a dois. E que não se pode demolir uma ponte acreditando que ela se manterá de pé apenas de um lado. Eu não era mais seu marido. Eu me tornará a lembrança viva de sua própria queda. E naquele silêncio, ela não podia mais se esconder. Ela estava lá, desabada, despojada de toda a postura. A mulher que, há alguns meses, ainda me olhava de cima com aquela frieza, quase condescendente, agora se posicionava diante de mim, quebrada. Eu estava errada, murmurou ela novamente, com a garganta apertada. Eu pensava. Convenci-me de que era o único caminho. Mas te perdi. E não sei mais como voltar. Permaneci em silêncio. Não por crueldade, mas porque não havia nada a acrescentar. Tudo o que ela dizia agora, ela poderia ter dito antes. Antes de fechar a porta na minha cara. Antes de me transformar em símbolo de tudo o que ela rejeitava. Antes de destruir, pedra por pedra, o que construímos juntos. Ela se ajoelhou lentamente, como se até suas pernas já não a sustentassem. Desculpe. Eu quero tentar. Verdadeiramente. Quero consertar as coisas. Suas palavras eram sinceras. Ou pelo menos, soavam assim. Mas eu? Não sentia nem vitória nem alívio. Apenas uma imensa lucidez. Eu me reconstruía à sombra do seu rejeito. E o que eu havia me tornado, eu não poderia trair, mesmo por ela. Levantei-me, calmamente. Aproximando-me, suavemente. Coloquei uma mão em seu ombro, não como uma promessa, mas como um adeus. Você não pode consertar algo que você deliberadamente destruiu. Você não quer realmente a mim. Você só quer escapar das consequências. Ela levantou os olhos, a boca entreaberta, procurando palavras. Não havia mais. Eu me afastei. E naquele exato momento, eu não senti raiva. Nem mesmo tristeza. Apenas a certeza glacial de que havia acabado. Não porque ela não me amasse mais. Mas porque ela não me respeitava mais. E sem respeito, não há nada. Eu progredi na minha vida. Os meses que se seguiram foram estranhamente pacíficos. Não isentos de solidão, claro que não. Não se sai de anos de vida em comum sem sentir o vazio. Mas era um vazio saudável. Um vazio que respirava. Um espaço no qual eu finalmente podia me estender, pensar, sonhar, existir sem ter que pedir desculpas por ser eu mesmo. Eu continuei com a fotografia. Nos fins de semana, eu saía ao amanhecer, tripé no ombro, os sapatos molhados de orvalho, o coração leve. Comecei a ministrar oficinas. Fui convidado a expor. Eu estava, lenta mas seguramente, me tornando algo mais do que um figurante na minha própria vida. Elise e eu permanecemos em contato. Nada apressado. Nenhuma história ardente. Apenas dois adultos que se respeitam, que conversam, que compartilham uma caminhada de tempos em tempos, um jantar, risadas sinceras. Não sei o que isso se tornará. E não importa. Isso não é o que está em jogo. O que está em jogo era eu. Redescobrir minha voz. Meu valor. Meu eixo. E cada manhã, ao abrir as cortinas do meu apartamento banhado de luz, cada vez que me inclino para capturar um raio de sol na água ou um floco suspenso no ar, digo a mim mesmo uma coisa simples: eu sou livre. Sem raiva. Sem revanche. Apenas a doce, inabalável certeza de que nunca voltarei aonde me perdi. E se um dia, ela pensar em mim, o que éramos,
O que eu era, espero que ela entenda. Não é porque eu fui embora que eu não amava. É porque, eu também, escolhi me salvar. Você não é louco. Você não é egoísta. E não, você não é exigente demais. Você é simplesmente alguém que merece um amor que circule em ambas as direções. Um amor que não exige que você se apague para existir. Um vínculo não fundamentado em condições flutuantes, nem em papéis impostos, mas no reconhecimento mútuo, na ternura, na paciência e na verdade. Você tem o direito de traçar seus limites. Você tem o direito de dizer não a uma relação onde você é visto como um serviço, um pilar à disposição, mas nunca ouvido. E se, para proteger sua dignidade, você precisar se afastar, então faça isso. Mesmo que seja difícil. Mesmo que ninguém o aplauda. Mesmo que você avance sozinho, por um tempo. Porque no final do caminho, o que você encontrará é você. Inteiro. Calmo. Presente. E livre. E isso, acredite em mim, é o começo de tudo que vale a pena ser construído. E acima de tudo, acredite neles. Quando alguém lhe mostra, repetidamente, que não considera seus sentimentos, que decide sozinho o que é aceitável ou não, que redefine os termos do vínculo sem diálogo ou preocupação com a reciprocidade, não é uma fase, nem um erro passageiro. É uma declaração silenciosa mas firme. O que você sente não importa tanto quanto o que eu acredito. Você pode responder a isso se apagando. Ou você pode se levantar. Redefinir suas prioridades. Retomar seu espaço. Restabelecer o respeito que você deveria ter recebido desde o início. Porque o verdadeiro amor, mesmo em suas provações, não busca dominar. Ele não apaga. Não manipula. Não nega a sua humanidade. Você não está aqui para provar seu valor a alguém que se recusa a vê-lo. Você está aqui para viver plenamente, de pé, inteiro e livre.